Boa tarde, meu nome é Mauro e estaria apresentando o trabalho intitulado Comparação entre as caracterizações das resinas epóxi ortofitálica cristal comerciais com e sem adição de laminato de estronço dopado com auró. O trabalho é composto por mim e pela professora Albertina. Dentro da introdução do trabalho, tem-se que as resinas elas são empregadas em diversas funções, entre elas funções artesanais e funções industriais, onde se percebe um grande uso principalmente de pigmentos fosforescentes na iluminação de itens de sinalização, uma vez que através desse se tem-se que utiliza-se um meio para que possa se garantir uma segurança em eventos de maior necessidade. Diante disso, o trabalho tem como objetivo realizar a comparação entre dois tipos de resina comerciais com a adição de aluminato de estronço dopado com aurópio, AEDE, visando determinar a influência de sua adição em relação aos parâmetros reológicos, cinéticos, físicos e físico-mecânicos. Diante disso, realizou-se a metodologia do trabalho, realizando primeiramente as análises de viscosidade e tixotropia pelos parâmetros reológicos, através da STM D2 196, e os parâmetros de geotime, pico isotérmico e intervalo de reação, que são os parâmetros cinéticos, pela STM D2 471, bem como os parâmetros físicos de peso específico pela norma STM D 1475, assim como a contração linear, que foi correlacionada a um fator preliminar obtido dentro da dureza Barkol na tampa de 1/4, através da dureza Barkol realizada pela norma STM D2 583. Todos esses dados foram obtidos no Laboratório de Controle e Qualidade de Matérias-Primas da empresa Fibra Forte localizado na cidade de Itajaí. Assim, após realizar os parâmetros, o branco no caso da resina epóxi e ele após a adição de 5% com pó fosforescente, se determinou que a viscosidade ela sofre uma queda após a adição do AEDE na proporção de 5%, e a sua tixotropia ela também acaba caindo. E isso se deve principalmente porque dentro dos parâmetros físicos, o peso específico dessa ela acaba tendo um aumento, ou seja, devido a esse aumento, faz com que a resina, devido à sua baixa viscosidade, acabe fazendo com que essa tenha uma maior resistência a escorrer, pois a tixotropia é a capacidade da resina escorrer uma parede vertical, ou seja, devido a isso, a força da gravidade, a resina teria um maior escorrimento. No entanto, devido a esse peso aumentar um pouco, mas a viscosidade ter caído, faz com que ela acabe caindo um pouco a sua tixotropia, ou seja, a sua capacidade de escorrer. No entanto, para a resina ortofitálica cristal, antes e após a adição, se percebe que essa apresenta uma viscosidade muito menor se comparada à viscosidade da resina epóxi. E além disso, após a adição de AEDE, ela tem uma redução. Entretanto, o que acontece é que ela apresentou uma menor viscosidade e um aumento em sua tixotropia, ou seja, agora ela ficou muito mais fácil de escorrer. E isso se deve principalmente a um aumento no peso específico, que faz com que essa se torne mais pesada e devido a isso ela tem uma capacidade mais fácil de escorrer uma parede vertical. Em relação aos parâmetros cinéticos, pode-se observar que a resina epóxi ela apresenta um comportamento muito semelhante, tanto da resina pura quanto da resina ao se adicionar o AEDE, onde elas apresentam um comportamento muito semelhante, entretanto se observa uma diferença em relação à temperatura de pico, onde a resina epóxi apresenta uma redução na sua temperatura de pico, se comparada à resina ortofitálica cristal, que apresenta um aumento em sua temperatura de pico. Então pode-se concluir com isto que a resina epóxi ela é mais estável, uma vez que dentro desse período aqui, onde se pode observar pela inclinação da curva, que o intervalo de reação da resina epóxi ela é mais rápida, se comparada à resina ortofitálica cristal, que tem uma maior inclinação, e com isso ela apresenta um intervalo de reação maior. Além disso, pode-se observar que devido à adição do ADI na proporção de 5%, houve uma inibição de 6 minutos aproximadamente no intervalo de reação, ou seja, houve uma inibição do catalisador, fazendo com que a reação se tornasse mais lenta ao se adicionar o AEDI na proporção de 5%.
Já dentro de outros parâmetros, como os parâmetros físico-mecânicos, através da dureza Barkol se observa que a resina epóxi não apresentou diferença antes e após a adição do EDE, e ambas não apresentaram essa característica de apresentar uma dureza, uma vez que com isso se percebe que essa resina ela apresenta um aspecto mais maleável. Já em relação à resina ortoftálica cristal, essa inicialmente começou com 36 Barkol e terminou com 29, demonstrando que ela acabou caindo a sua dureza Barkol e apresentou um aspecto mais maleável. No entanto, como foi observado, a contração linear foi feita em relação a esse parâmetro na tampa de 1/4, onde se é medido a análise da dureza Barkol. Entretanto, ao desenformar as resinas, que no caso aqui em C temos a resina epóxi e em D a resina ortoftálica cristal, houve uma quebra da resina ortoftálica cristal no desmolde. Ambas não houveram contração, mas mesmo assim a resina ortoftálica cristal, devido a esse alto índice de dureza Barkol, se tornou mais frágil e com isso houve essa quebra do corpo de prova. Diante disso, pode-se concluir que em relação aos parâmetros reológicos, cinéticos, físicos e físico-mecânicos, a resina epóxi com EDE 5% foi aquela que apresentou as melhores propriedades, como uma maior estabilidade antes e após a adição de EDE para sua utilização, sendo que com isso, para empregos como em sinalização, o melhor emprego seria da resina epóxi na proporção de EDE com 5%. Muito obrigado pela atenção e desejo a todos uma boa tarde.